Olá, meus irmãos, muito bom dia a todos vocês, graça e paz. Hoje, dia 21 de março de 2023, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Hoje a palavra do dia se encontra no livro de Números, capítulo por número 13, a partir do versículo 27, que nos diz assim a palavra do Senhor. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Aнаques. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Aнаques, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Observe que o capítulo 13, ele vai narrar a história de quando Moisés separa ali 12 líderes da tribo de Israel e pede para que eles vá ali espiar a terra prometida. E vale nós lembrarmos nesta manhã que ele separa ali 12 líderes de cada tribo, porque existia 12 tribos de Israel, e o maioral, o homem líder daquela tribo, deveria ali cada um se juntar e ir à terra, observar as terras prometidas, a terra de Canaã. Terra essas que não foi homem quem prometeu, foi Deus quem visitou o povo ali, levantou Moisés para resgatar esse povo do Egito. E Deus ele fez uma promessa desde o dia a qual se revelou a Moisés, que iria tirar o povo do Egito, iria libertar eles, mas que iria levar eles para uma terra prometida, para que eles viessem habitar em uma terra que manava leite e mel. Então observe que chega o momento a qual o povo não está mais no Egito. O povo é liberto do Egito, estão em um momento de transição, estão caminhando, peregrinando em meio a um deserto, rumo às terras prometidas. Mas vale nós lembrarmos que em meio a esse percurso, eles viram maná cair do céu, viram água jorrar da rocha e nada lhe faltou em meio a esse percurso. Porém, quando eles chegam próximo às terras a qual eles deveriam adentrar e pelo próprio poder de Deus conquistar essas terras, a Bíblia vai nos dizer que eles não tinham ainda observado como era a terra, tinham tão somente ouvido falar da boca de Moisés. Deus havia dito para Moisés e Moisés transmitia para o povo. Então eles não conheciam até então como era essa terra prometida, apenas ouviam falar como era. Mas a Bíblia vai nos dizer que Moisés dá estratégia, envia 12 espias e eles vão observar quem é o povo, se o povo são fortes, quem habita naquela terra, se os frutos daquela terra, se realmente era uma terra boa. E então aquele povo vão observar ali, vai obedecer todas as petições que Moisés exige.
E é a ponto de eles trazer da terra ali cachos de uva, que nos diz a Bíblia que foi necessário 2 homens para segurar os cachos de uva daquela terra. Então eles viram, e o texto diz que eles dizem: verdadeiramente a terra mana leite e mel, e este é o fruto. Trouxeram os frutos da terra. Mas a maioria, 10 daqueles espias, eles vão infamar aquela terra. Eles chegam até Moisés e diante de todo o povo de Israel que estavam peregrinando, que eram ali escravos no Egito, e eles vão dar a notícia de que a terra é do jeito que o Senhor disse, manava leite e mel, mas que era impossível deles conquistarem, pois eles disseram que o povo era forte, que eles não poderiam entrar ali naquela terra, era uma cidade fortificada, e o interessante disso tudo que apenas 2, por nome Josué e Caleb, eles vão dizer: ei, vamos, subamos animosamente que nós vamos conquistar essa terra. Pois esses 2 estavam confiando no Senhor, confiando na palavra de Deus, confiando naquele a qual enviou o maná do céu, confiando naquele a qual fez jorrar água na rocha, confiando naqueles que enviou as 10 pragas ali, confiando também naquele que abriu o mar vermelho. Eu não sei se você se recorda, mas existe um ditado aí que o povo tem memória curta. E isso não é novo. Desde a antiguidade o povo já havia se esquecido do que Deus havia feito. Então eles estavam duvidando, não do que aqueles 2 espias estavam dizendo, não do que Moisés estava orientando, mas eles estavam duvidando de uma promessa de Deus. Pois antes dele conquistarem, de ir até essa terra espiar, antes sequer deles serem libertos do Egito, Deus já havia prometido aquela terra. Ei, meu irmão e minha irmã, deixa eu te dizer nesta manhã, aquilo que Deus promete, Ele cumpre e Ele faz. Ele prometeu essa terra para esse povo, mas essa geração aqui não vai entrar nessa terra prometida, porque duvidaram que Deus poderia colocá-los lá dentro. Eu não sei qual é a promessa que Deus depositou sobre a tua vida, mas nessa manhã eu quero te animar, eu quero, debaixo desta palavra, te dizer: ei, fica com o que Deus te prometeu, independente da circunstância. Deus, ele não vai dizer que havia gigantes naquela terra, mas ele diz: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E o que Deus promete, ele cumpre e ele faz. Ele só não cumpre naqueles que duvidam. Chegaram ali a ponto, esse povo murmuram tanto, que querem agora levantar um líder e retornar para o Egito, retornar para a escravidão, onde Deus já havia libertado eles. Vai me dizer que é diferente dos dias de hoje? Não! Deus liberta o povo da escravidão, dos vícios, mas em meio a esse percurso, às vezes lhe falta alguma coisa. Em meio a esse percurso, aos olhos naturais, as coisas parecem não estar acontecendo, mas você precisa ficar com a palavra de Deus. Você precisa olhar para o cenário de hoje e entender que a posição que você está hoje é bem melhor do que a posição outrora, a posição de escravo que você vivenciava. E Deus já te tirou da escravidão, já te libertou, e você, quem sabe, está em um momento de transição, mas esse momento é um momento que você precisa observar e se lembrar das promessas do Senhor e não se esquecer de cada palavra que Ele depositou sobre a tua vida. Toda essa geração aqui vai morrer. Somente esses 2, Josué e Caleb, e os filhos dessa geração vai adentrar nessa terra prometida que mana leite e mel. Porque eles não confiaram no Senhor, porque eles não acreditaram que poderia entrar nessa terra. Eles vão morrer em meio a esse deserto. Eles não vão morrer na escravidão no Egito. Vão morrer agora em meio ao deserto. Um momento que era apenas de transição. Eles morreram porque murmuraram, porque reclamaram, porque achavam que Deus não era poderoso para
colocar eles dentro daquela terra. Eu quero te dizer nesta manhã, medita nesse texto e não se esquece das promessas de Deus. Quem sabe você está ouvindo esse vídeo e diz, mas eu não sei nem sequer de alguma promessa de Deus na minha vida. Pois então, observe uma das maiores promessas para minha e para a tua vida. Cristo já conquistou, que foi a nossa salvação ali na cruz do Calvário. Sim, Deus enviou o seu único Filho para nos resgatar da escravidão, nos resgatar das garras de Satanás, a qual nós estávamos nas mãos do inimigo e não poderíamos sequer ter acesso a Deus. Mas hoje, por conta do sacrifício de Cristo, gratuitamente, Ele nos resgatou do império de trevas, nos resgatou das mãos de Satanás, nos deu autoridade, nos deu poder e nos deu esta conquista, que é no dia da nossa morte, nós termos uma vida eterna com Ele, independente do que aconteça aqui. Mas você precisa entender que não se limita a apenas isso. Existe a salvação, mas existem promessas a serem realizadas na minha e na tua vida aqui nesta terra, porque uma vez que nós fazemos uma aliança com Cristo, automaticamente vai vir um pacote de bênçãos, de saúde, de prosperidade para todos aqueles que crêem. Para todos aqueles que verdadeiramente crêem. Tem muita gente que tem aliança com Deus, mas vive uma vida de escassez, de miséria e de derrota, porque ainda não entenderam sobre o que Cristo já conquistou para mim e para a tua vida na cruz do Calvário. Então, no nome de Jesus, observa as Escrituras, medita na palavra do Senhor, e Ele tem promessas para cumprir na minha e na tua vida. Basta tão somente você crer e permanecer firme na posicionado na posição que Ele te colocou. Deus, Ele não nos chamou para viver uma vida de sofrimento, para viver uma vida de derrota, para viver uma vida de miséria. Cristo deixou claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas essas aflições não é para todo momento, não é para todo o tempo você vivenciar uma vida de miséria, de derrota e de fracasso, não. É para você vivenciar uma vida em abundância. Foi a qual o Senhor conquistou para minha e para a tua vida na cruz do Calvário. Então guarda essa palavra no teu coração nesta manhã. Medita na palavra do Senhor e não duvida, pois Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido na tua vida. Quem sabe você questiona, mas isso tem tanto tempo. Pois é, a Bíblia vai nos dizer que para Deus 1000 anos é como um dia. Se posiciona, se avalia, observa como é que você está andando, como é que você está peregrinando em meio a esse momento de transição. Porque através do teu comportamento é o que vai dizer o lugar e posição que você vai prosseguir agora, porque muitas vezes o comportamento desse povo aqui foi de murmuração, foi de reclamação, permaneceram no deserto o tempo todo, girando no mesmo lugar e não saía do lugar. Mas Deus não te chamou para ficar em um só lugar, Deus te chamou para estar em movimento, para percorrer essa caminhada rumo a Canaã celestial. Amém? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder e que você ama. Amém? Fica na paz no nome de Jesus.